Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. Amiguinhos, vamos conversar hoje sobre o rolê mais importante do nosso ano, né? Que é o quê? Revisão dos desesperados. Amiguinhos, é dia 19 de novembro, vamos olhar aqui no calendário, 19 de novembro, domingo, é prova Coltec e Colune, né, que são os nossos divos soberanos aqui deste canal. Nós nascemos para idolatrar essas duas provas. Então, na quinta-feira, que antecede a prova, preste muita atenção, quinta-feira é dia 16 de novembro de 2023, tá bom? Às 19 horas, como já é ritual neste canal, toda quinta-feira que antecede prova de colégio técnico, eu faço a revisão dos desesperados. O nome é sugestivo, sim, revisão dos desesperados. E como acontece a revisão? Os detalhes são, para participar, R$40 no Pix da gata. O Pix está aqui, ó, número do meu celular. Você faz o Pix, me manda o comprovante no celular e eu te coloco no grupo. Eu mando o material da aula e o link da aula somente, única e exclusivamente nesse grupo. A aula é fechada somente para os alunos que liberaram a grana da gata, né? Afinal de contas, a Maldiva não se paga sozinha, ok? E para alunos VIPers, qual que foi o combinado, amiguinhos, com os alunos VIPers? Se eu conseguisse 100 alunos no grupo VIP, eu não cobraria revisão dos desesperados de ninguém, mas eu não consegui, inclusive, gente, quando eu não consigo, né, eu tipo assim, eu até falo, eu acho, não compensa nem muito eu fazer VIP se eu não conseguir um número mínimo de alunos, porque eu trabalho muito. Mas o combinado era, se eu não conseguisse, eu ia fazer revisão dos desesperados por R$20 para cada VIP. Vamos falar uma coisa sobre o VIP aqui, ó. Se eu conseguir 100 alunos, eu não vou cobrar revisão dos desesperados de nenhum aluno VIPer, ok? Se eu conseguir 100 ou mais, eu não vou cobrar. Agora, se eu não conseguir, aí é R$20 as revisões dos desesperados, beleza? Para VIPers, não é? Para não VIPers é R$40. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o cronograma das aulas. As aulas começam agora em outubro, Tec e Colune. Lembrando, revisão dos desesperados vai ser free, 0800, se eu tiver mais de 100 alunos. Se não, R$20 para os VIPers, né? Porque ninguém trabalha de graça. Minha passagem das Maldivas não vai ser paga à toa, né, amigos? Se não for isso, como é que eu vou fazer? Pronto. Ok, então se você é VIPer, manda o Pix de R$20 no meu número e você vai poder participar da revisão do Coltec e do Colune, tá bom? Amiguinhos, o que mais dizer sobre isso? A aula não tem hora para acabar, ela só tem a hora para começar. Sempre gravada, claro, a aula é ao vivo em tempo real, tá? Mas ela é sempre gravada. Então, se você não puder assistir na hora, você pode assistir depois, né? Porque, enfim, a gente grava justamente para isso. A logística da aula, ela precisa ser cooperativa entre os alunos, ou seja, não pode virar diálogo. Então, eu vou mandar, né, com um pouco de antecedência no grupo, então por isso que eu sugiro você já entrar logo. Você não vai pagar? Então paga esse rolê logo, meu irmão. Porque eu vou mandar no grupo o PowerPoint com as questões que eu vou trabalhar na aula. Então é bom que você já leia o enunciado antes, que você já vê mais ou menos o rolê antes, pra você não chegar na aula e ficar assim, mas por que colocou aquele 2 ali? Aí fazendo todo mundo perder tempo, né? E a questão do perder tempo, amiguinho, entenda, tá? Ela é ruim pra você. Porque quanto mais você fala, menos eu falo. E quanto menos eu falo, menos coisa você vai absorver, né, da aula. Então é por isso que eu sempre falo, amigos, eu não tenho problema nenhum com o aluno falar na minha aula. Não tem problema, você pode fazer pergunta. Agora, se só você ficar falando o tempo inteiro, só você fala. Aí eu vou te passar a palavra, você dá a aula, pô, né? Então, assim, no caso, para facilitar a vida de vocês, tá? E eu consegui falar o máximo de coisas possível. Eu vou mandar o material para vocês com antecedência. Então, se eu fosse você, eu já entrava no grupo para você ter acesso em primeira mão e se preparar para absorver. Você tem que chegar na aula da revisão dos desesperados igual uma esponja. Lembrando que a palavra é revisão. A pessoa que nunca viu o rolê na vida, achar que ela vai aprender numa quinta-feira antes da prova de domingo, é demais, né? Então, assim, ó, eu não vendo pra você milagre, ok? Porque senão vem pai e mãe falando assim, mas você explica do zero, não sei o quê. Eu não vou ensinar tabuada pra menino velho, pelo amor de Deus, mãe. Vigia, minha irmã. Como é que eu vou explicar
7 vezes 8 é 56, numa aula de quinta-feira antes de uma prova vai acontecer domingo, tá? Eu vou trazer os principais tópicos, não é? No módulo 2x, eu trabalho no módulo 2x. Sinto muito, não dá para servir a dois deuses. Ou você pega o seu objetivo, que é falar assim, não, meu objetivo é te preparar do melhor jeito, no menor tempo possível. Ou eu falo no 2x, ou não dá tempo de eu falar o que eu preciso falar. Então, assim, ó, pelo amor de Deus, né? Bora viver, já acostumou, pessoa segue o meu canal, 1000 anos, eu já falo resoluções adaptadas ao tempo de prova. Pessoal, você fala muito rápido. Eu morro com essa conversa. Eu morro. Entendeu? Tá mais calma agora, Saraiva? Ué, é mesmo um calorão desse, a pessoa vem me perguntar se eu vou explicar tabuada, entendeu? Ô, gente, pelo amor de Deus, bora viver, né? A prova é domingo. É revisão. Revisão significa ver os principais tópicos novamente. Revisão, ok? No mais é isso, além da revisão em si, eu irei fazer o papo cabeça fria no sábado, tá bom? Se Deus quiser, preparando vocês para a pesada da prova. Então esse papo não é sobre aula, não é sobre matemática, é sobre como você manter a cabeça fria para poder fazer a prova, estratégias de gabarito, de resolução de questões, etc. É como se fosse uma mentoria que eu dou para os alunos, né, para chegar lá na hora da prova e atacar do melhor jeito. Beleza? Tirar essa cabeça de menino de escola desses meninos, pelo amor de Deus, né? No mais é isso, então vou deixar aqui com vocês algumas resoluções de questões do Coltec e do Colune, que são o foco da nossa aula de quinta-feira. Beleza? Let's bora! Em uma empresa, as mulheres constituíam 5/9 dos funcionários. Por meio de um programa de expansão, foram contratados novos funcionários. Após a expansão, o número de funcionários do sexo feminino cresceu 20% e do sexo masculino cresceu 40%. Assim sendo, é correto afirmar que depois do programa de expansão, a razão entre o número de funcionários do sexo masculino e o total de funcionários dessa empresa passou a ser quanto? Bem, nós vamos pensar nesse problema da seguinte maneira. Nós temos um total de funcionários e 5/9 são mulheres. Não existe outra alternativa. Então, se de 9 partes, 5 são femininos, das 9 partes, 4 são masculinos. Isso é o conceito de fração complementar. Você tem 9 coisas, 5 são mulheres, então 4 tem que ser homens, ok? Ele falou o seguinte, que o número de funcionários do sexo feminino cresceu 20%. Ou seja, eu vou multiplicar isso aqui por um fator de aumento de 20%. Vamos só lembrar uma coisa aqui, tá? Quando eu vou multiplicar uma coisa por um aumento de 20%, é quando eu vou dar um aumento de 20% para uma coisa, eu multiplico isso por 1,2. Por quê? Porque eu já tenho 100% da coisa e vou crescer, aumentar 20%. Então, fica 120%. Ok? Eu posso, então, multiplicar por 1,2, que é só andar 2 casas com a vírgula, ou eu posso trabalhar com a fração. Eu, particularmente, prefiro, tá? Então, o que eu vou fazer? Cortar um zero aqui e simplificar por 2. Vai dar 6/5. Ou seja, multiplicar por 1,2 é o mesmo que multiplicar por 6/5. E no caso dos homens, aumentou 40%. Então, seria a mesma coisa que multiplicar por 1,4, porque é 100% mais 40%, o que dá 140%. Só que eu vou usar a fração, ao invés de usar vírgula aqui, número com vírgula, dividindo em cima e embaixo, fica 7/5, ok? Então, aumentar 40% é o mesmo que multiplicar o número por 7/5. O que ele pede é a razão, quer dizer, a fração entre o número de funcionários do sexo masculino. Então, funcionários do sexo masculino vai ser 28,45, né? Só multiplicar em cima e embaixo, ó. 28,45 pelo total de funcionários da empresa, né, após o programa de expansão, ok? Então, esse produto aqui a gente acabou de ver é 28,45, esse aqui é 5 vezes 6, 30,45. Então, o total de funcionários é essa soma. Como o denominador é igual, você conserva o denominador, né, e soma em cima, ó, 30 com 28 dá 58. Então, a razão entre o número de funcionários do sexo feminino, masculino, desculpa, e do total é essa. Ok? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então, aqui, ó, o 45, né, a gente simplifica e divide em cima e embaixo por 2. Ó, 28 por 2 dá 14, 58 por 2 dá 29. Portanto, essa razão aí é a letra A. Desculpa, B. Em um bingo, havia 100 pessoas, contando os organizadores do evento e os participantes.
sendo 90% deles eram adultos. Considerando que nenhuma criança deixa o local do bingo, é correto afirmar que o número mínimo de pessoas que deve deixar a festa para que o percentual de adultos passe a ser 80%. Olha, nós vamos pensar o seguinte, eu tenho 100 pessoas, como 90% são adultos, então são 90 adultos. Então, crianças tem que ser 10, tá? Você não vai tocar nesse número. Você quer que 10 crianças agora passem a ser 20% das pessoas. Por quê? Porque se adulto vai passar a ser 80%, criança tem que ser 20% para fechar 100%. Então, você vai calcular qual que é o total dessa tropa, né? Então, se 10 é 20%, 100% é quanto? X. Antes de multiplicar cruzado, você vê aqui, ó, que 20 vezes 5 é 100. Então, 10 vezes 5, o valor de X é igual a 50. Então, você tem agora 50 pessoas, 10 são crianças, tem que ser 40 adultos. Lembra que você não tocou no número de crianças, tá? Como você tinha 90 adultos e agora tem 40, é necessário que deixem esse local, né? Deixe o local do bingo 50 pessoas, que é essa diferença. Essa é uma forma de fazer. Vou fazer de outras formas. Olha só, lembre-se que você não vai tocar no número de crianças. Então, crianças continua sendo 10. Se saírem, porque a pergunta aqui, quando você vai fazer testando alternativa, você tem que estar fera na interpretação de texto. Quantas pessoas deixem o local do bingo? Quantos adultos? Se, letra A, 10 adultos deixarem o local do bingo, você vai ficar com um total de 80 adultos, porque lembra que você tinha 90 adultos no início. Tá? Se 25 saírem, você vai ficar com 65. Se 45 saírem, você vai ficar com 45 adultos. E se 50 saírem, você vai ficar com 40 adultos. Ok? O total de pessoas, então, vai ser 10 mais esse número. Ó, 10 mais 80, 90. 10 mais 65, 75. 10 mais 45, 55. E 10 mais 40 aqui, 50. Então, qual dessas frações de adultos sobre o total, porque quando ele fala porcentagem aqui, é dos adultos sobre o total. Qual dessas porcentagens é igual a 80%? É a letra D, né? Porque se você colocar 40 sobre 50, multiplicar em cima e embaixo por 2, vai dar 80 sobre 100, que é exatamente o que a gente já tinha achado. Vou fazer de uma outra forma. A porcentagem de adultos não vai ter que ser 80%? Então, você vai pensar assim, ó, eu tinha 90 adultos e eu vou tirar X adultos. Certo? Sobre o total. Qual que vai ser o novo total? O novo total vai ser os 100 pessoas que tinha, menos esses mesmos adultos. Esses X aqui são os X adultos que saíram, né? Então, vai ser 100 pessoas menos X. E essa divisão, essa fração ou essa porcentagem tem que ser igual a 80%. Ok? Só isso. Eu vou simplificar 80% aqui para poder fazer a conta com mais dignidade, não é? Então, ó, vou dividir em cima e embaixo por 4, ó, 80, desculpa, por 20, aí vai dar 4 em cima e 5 embaixo, né? 80 por 20 é 4, 100 por 20 é 5. Vou multiplicar cruzado fazendo chuverex, ok? 90 vezes 5 é 450, x vezes 5 é 5x. 400 vezes 4, 40. 4 vezes 100 é 400. Eu sempre falo a resposta antes, né? E aqui menos 4x. Eu vou passar esse 5x para cá, ó, somando. Então, ó, ele vai vir positivo para cá. 5x menos 4x é x, ok? E 400 manda para lá subtraindo, 450 menos esse 400, x é igual a 50. Lembrando que o x aqui eu já coloquei os adultos que tem que sair. Porque se eu tirar X adultos, eu vou ficar com 90 menos X adultos. E do total de pessoas, que era 100 pessoas menos X aqui, vai ser o total de pessoas 80% aí. Beleza? Então, essas são 3 formas. Provavelmente deve ter mais formas de fazer isso aqui. Lembrando, matemática é ciência exata, né? Todos os caminhos corretos levam ao mesmo lugar.